Vamos ver esse primeiro exemplo aqui então. Um garoto viajando com seu pai aciona o seu cronômetro no início da viagem. Quer dizer, ele liga o relógio dele na hora que inicia a viagem do pai. O relógio dele, obviamente, começa com um tempo 0. Ok? Ele observa que o pai viaja com velocidade constante. Quer dizer, o velocímetro ali marca sempre o mesmo valor, não muda. E marca as posições do carro do pai em função do tempo, conforme a tabela abaixo. Então, provavelmente, a rua que ele anda tem os marcos quilométricos, e ele vai olhando no relógio dele, a hora que passa por cada marco. Então ele começa a viagem no tempo 0. Só que percebe, ele não fala o ponto de partida do pai. Ele só fala a posição do pai depois do relógio dele ter andado 2 horas. Beleza? O tempo ter passado 2 horas. Então ele vai estar na posição 150. 4 horas, 300. 8 horas, 600. Beleza? Galera, isso significa que em 2 horas o carro do pai dele percorreu 150 km? Já sabe que não, né? Essa daqui é a posição. Ele só teria percorrido 150 km se ele partisse de posição? Boa, 0. Pode ser até que ele tenha saído do 0, mas a princípio a gente não sabe. Vamos ver o que ele pergunta aqui, né? Letra A, a velocidade do carro. Velocidade a gente já viu, a gente pode calcular assim, né? Velocidade é distância dividido pelo tempo. Beleza? Zeca, qual é a distância? Para determinar a distância, eu vou ter que pegar 2 posições pelo menos. Tá? E como a velocidade é constante, eu posso pegar quaisquer 2 posições. Para qualquer intervalo de tempo, a velocidade tem que dar exatamente o mesmo valor. Ela é constante. Beleza? Então vamos pegar essas 2 posições aqui. Ele sai de 150 e vai até o 300. De 150 até 300 ele percorreu 150 km. Em quanto tempo ele percorreu 150 km? Em 4 horas? Boa não, né? Porque ele estava na posição 150 quando o relógio dele marcava 2 horas. Está na posição 300 quando o relógio marca 4 horas. Então esse intervalo de tempo aqui foi de 2 horas. É a diferença. Então, o carro do pai dele anda com velocidade constante de 75 km por hora. Tudo bem? Letra B. A posição inicial do carro. Ele quer saber isso daqui, né? Onde que o carro estava quando o cronômetro dele marcava 0? Galera, se a velocidade é constante, a gente já conhece uma equação, né? Da posição do corpo. X igual a x0 mais VT. Beleza? Olha só, né? Eu quero saber a posição inicial. Então essa daqui é a única letra que pode sobrar na equação. A velocidade eu já sei. Quanto que é? Isso, 75. Beleza? Então eu tenho que saber o x e o t para poder achar a posição inicial. Zé, o que é o x mesmo? A posição que o corpo ocupa em cada instante de tempo. Ou a posição final. E o t é o tempo, né? Como é que a gente pode descobrir o x e o t? Bom, a gente vai usar a tabela. A gente sabe, por exemplo, que no tempo 2 horas, o corpo ocupa a posição... travou. Ocupa a posição de 150 km. 4 horas, 300. 8 horas, 600. Eu posso usar qualquer um desses dados da tabela. Vamos pegar o primeiro ali, né? A posição, x, é 150. A posição inicial não vou substituir porque eu quero saber. A velocidade é 75. E ele ocupa a posição 150, às 2 horas. Isso vai ficar assim, né? 150 igual a x0 mais 150. Para 150 diminuindo, então a posição inicial vai dar 150 menos 150, 0. Coincidência, né? Ele partiu também da posição 0. A casa dele era bem no marco 0 da rodovia, da BR. Tudo bem? Beleza? Mas não necessariamente precisa ser 0, hein? Cuidado. Letra C, então. Ele quer saber como é que é a função horária do movimento. Escrever a função é montar essa equação aqui, x igual a x0 mais VT.
Só que sempre que ele pedir a função, a gente não vai substituir nem o x, nem o t. Galera, uma função em matemática vai ter duas variáveis. A gente acha alguma coisa em função de outra coisa. Nesse caso, a função horária é para a gente achar a posição em função do tempo. Então essas duas letras têm que aparecer. Quer ver? Vai ficar assim, ó. A posição inicial é 0. A velocidade é 75 e o tempo não é para substituir. Então, como 0 não precisa aparecer, né? A função horária desse movimento, ó, é 75t. Quer dizer o seguinte, né? Se ele te der o tempo, utilizando o tempo, ó, tu pode achar a posição com essa função. Ela serve para isso, ó. Determinar a posição para qualquer tempo. E letra D? Letra D pede o quê? O instante que o carro passa pelo marco 450 km. Ó, não esquece, ó. Se ele pede instante, instante é um valor de tempo. Sempre que ele pedir instante, ele quer achar qual é o tempo em que ele passa pelo marco. O marco é a posição, ó, x, 450 km. Ó, então ele te dá o x, que é 450 km, e pede o tempo. Olha só que legal, tem uma equação prontinha aqui para a gente usar. Ó. Se eu tiver o x, eu acho o tempo. Só substituir aqui, ó. 450 é igual a 75 vezes t. Para 75 dividindo, t igual a 450 dividido por 75, isso daqui vai dar 6 horas. Galera, essa matéria aqui, ó, MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, é uma matéria que permite que a gente faça muita coisa de cabeça, que a velocidade é constante, né? Muito aluno deve ter sacado na hora que 450 é a metade entre 300 e 600. Bem aqui no meio seria 450. Então o tempo seria bem aqui no meio, entre 4 e 8, que é 6. Mas um conselho, ó, mesmo nessa matéria aqui, ó, se acostume a utilizar as equações, principalmente o pessoal do 9º e do 1º ano. Beleza? Porque a gente vai usar muito disso em física. Então é bacana o cara se acostumar a trabalhar com equações, com funções. Essa primeira matéria serve mais de treino. O cara treinar a usar equações de física. Porque o conteúdo é fácil, né? É só saber o que é MRU. É um movimento em que o corpo tem velocidade constante. Acabou. Beleza? O resto é só o cara se habituar a usar as equações. Vamos lá para o segundo exercício? Galera, aqui, ó. Uma questãozinha para a gente usar a função horária. O corpo se movimenta segundo a função horária x é igual a 40 menos 10 vezes t. Tudo bem? Olha, ele já deu a função pronta, né? Sabendo que os espaços aqui é a mesma coisa que posições, tá? São medidos em metros e os tempos em segundo. Determine a posição inicial e a velocidade do corpo. Sempre que eu te der a equação prontinha e te pedir posição inicial, velocidade, eu vou te dar uma dica. Escreve a equação embaixo. X é igual a x0 mais vt. E é só olhar, ó, quem está no lugar de quem? Melhor. x0 é a posição inicial. V, velocidade. Então a letra A está respondida. Ó. Quem está no lugar de x0? 40. Quem está no lugar da velocidade? Menos 10. Zé que tem que colocar o menos, galera, tem que colocar o menos, ó. Porque ó, se a gente não botasse o menos aqui, não daria menos na equação. Porque ó, colocando menos, menos com mais, menos. O que significa uma velocidade de menos 10, hein? Já estão ligados nisso, né? O negativo quer dizer que ele anda no sentido negativo da trajetória. Se a gente escolher que para a direita é positivo, ó, para a direita é positivo, esse corpo aqui, ó, ele está andando para o lado negativo. Por isso que a velocidade dele é negativa. Letra B. Posição. Ele quer saber a posição é x, o tempo 8. Fácil essa também, né? Se a equação já está montada, não precisa nem montar ela de novo. É só no lugar de ter tu colocar o 8 que tu acha a posição. X é igual a 40 menos 10 vezes 8. 40 menos 80, isso aqui vai dar menos 40 metros. Beleza? Quer dizer, ó, ele saiu da posição 40, né, que é a posição inicial, passou pelo zero e já está lá do outro lado na posição menos 40.
Tudo bem? Letra C. O instante que o corpo passa pela origem dos espaços. Galera, sublinha no teu caderno aí. Origem dos espaços. Sempre que ele te perguntar isso, ele está te perguntando, ó, quando que o corpo passa pela posição 0? Mesmo esquema, ó. Tu vai pegar a equação que já está pronta, ó, e no lugar de x tu vai colocar 0. Certo? Dá de fazer até de cabeça, né? Se ele anda a cada segundo 10 metros para a esquerda, ele vai levar 4 segundos para chegar no 0, né? Vamos fazer bonitinho, vai? X é igual a 40 menos 10t. Agora eu quero saber o tempo, né? Um instante, ó, não esquece, instante é tempo. Tá? Que ele vai estar no x0. 40 menos 10t. 10t está diminuindo, passa somando, né? Isso é igual a 40. Então dá de cortar um zerinho aqui, então pá. Ele leva 4 segundos para chegar lá. Ok? Vamos pro próximo? Galera, nesse exemplo aqui, ó, tem uma novidade. Dois corpos se movimentam segundo as funções horárias. A posição do A é menos 20 mais 5t. Então se a gente botar na reta aqui, né? Ele sai da posição menos 20, que é a posição inicial dele, com velocidade, ó, de mais 5 metros por segundo. Então ele vai para o lado positivo, né? E xb, 80 menos 15t. 80 é a posição inicial, né? Então ele sai da posição 80 metros. Só que a velocidade dele, olha só, é negativa. Ele vai para o lado negativo, com velocidade de menos 15 metros por segundo. Sabendo que a posição em metro, o tempo em segundo, determina um instante. Tempo, ó. Ele quer saber o tempo. E a posição é x, quer saber duas coisas, de encontro entre os corpos. Galera, sempre que tiver uma questãozinha de encontro, como é que a gente vai resolver? Qual é a condição para que duas pessoas se encontrem? Imagina, ó, tu marca um encontro com a menina da tua sala, ou se tu é menina, né? Com o menino da tua sala, né? Para vocês se encontrarem, os dois têm que ir para o mesmo lugar ou lugar diferente? Boa, mesmo lugar. Certo? Na mesma hora, em horas diferentes. Mesma hora. Então é fácil, ó. Qual é a condição de encontro? Para se encontrar, os dois têm que estar na mesma posição no mesmo tempo. Beleza? Tem que ser no meio, Zé? Não precisa. Vai depender de quem é que anda mais rápido, né? Quem estiver andando mais rápido vai percorrer uma distância maior até o encontro. Esse caso aqui, ó, seria o corpo B, né? Ele está mais rápido, ó, ele está andando 15 metros a cada segundo, enquanto A anda só 5. Como é que a gente resolve isso? Pega a posição de A e a posição de B. Ó. A equação da posição de A e a equação da posição de B é igual a menos 20 mais 5t, essa é a equação do A. É igual a 80 menos 15t. Ele faz o seguinte, ó, que tem t para um lado, que não tem para o outro. Então esse 15t vem para cá, 5t está diminuindo, passa somando mais 15t, é igual a 80. Esse 20 passa para lá, né? Mais 20. Isso aqui vai dar, ó, 20t é igual a 100. Então t é igual a 100 dividido por 20. Bota um zero aqui, isso dá 5 segundos. Esse é o tempo que os dois levam para se encontrar. E a posição, hein? A posição está fácil. É só pegar uma dessas duas equações aqui, ó, e no lugar de t colocar 5. Se 5 é o tempo de encontro, nesse tempo xa vai ser a posição de encontro. Ficaria assim, ó, menos 20 mais 5 vezes 5. Menos 20 mais 25, a posição de encontro é 5 metros. Zeca, se eu quisesse botar no B, vamos ver? Vai dar 80 menos 15 vezes 5. Não esquece, ó. Sempre multiplicar antes de somar ou diminuir. 15 vezes 5 dá 75. Então isso dá 5 metros. Ô, Zeca, deu igual, claro, né, galera? Ó, posição de A tem que ser igual à posição de B para ser um encontro. Tudo bem? Então, tanto faz substituir na equação de A ou na equação de B. Vamos para o último, então.
Galera, um trem com comprimento de 250 metros. Então aqui, ó, comprimento do trem 250 metros e velocidade constante de 108 km por hora, leva 20 segundos para atravessar um túnel. Determine o comprimento do túnel. Olha, essa questãozinha tem uma dica boa. Eles têm que estar ligados que sempre que um trem vai atravessar um túnel, ou atravessar uma ponte, ou um carro atravessar uma ponte, ele tem que sair de dentro do túnel, ou tem que sair de cima da ponte. Então aqui o trem e aqui o túnel, ou a ponte, tanto faz. Para ele atravessar o túnel ou atravessar a ponte, ó, ele vai começar a entrar, percorrer todo o tamanho do túnel, mas depois ele tem que sair. Então ele tem que percorrer todo o tamanho do trem. Beleza? Então quando um trem atravessa uma ponte, ó, a distância que ele percorre é o tamanho da ponte mais o tamanho do trem. Quando atravessa um túnel, a mesma coisa, é o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. A travessia começa quando ele começa a entrar e termina quando ele termina de sair. Beleza? Ó, se a gente descobrir a distância que esse trem percorreu para atravessar o túnel, show de bola, a gente mata a questão. Aqui a gente tem que tomar cuidado com unidades, né? Olha só, essa velocidade está em km por hora, esse tempo está em segundo. É bacana fazer aquele esqueminha que a gente já viu, né? Dividir por 3,6. Bora aqui? 108 dividido por 3,6. Vai uma casinha para a direita aqui, ó. Aqui a gente põe um zero, né? 10 não dá por 36, 108 então. 108 por 36 dá 3, né? 3 vezes 6, 18. Vai 1. Opa. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Então fica 108 menos 108, sobra 0, desce o 0. 0 dividido por 36 dá 0. Sobra 0, fechou. Então isso aqui dá 30 metros por segundo. Ok? Então andando a 30 metros por segundo, ele leva 20 segundos para atravessar o túnel. Qual foi a distância que ele percorreu? Ó, a velocidade é a distância dividido pelo tempo. A velocidade vale 30, a distância eu quero saber, e o tempo é 20. Passo 20 multiplicando, ó, a distância vai dar 30 vezes 20. Então ele percorre 600 metros para atravessar o túnel. Zeca, mas fiquei uma dúvida aqui, ó. Essa questão é de velocidade constante, mas tu usasse a formulazinha de velocidade média. Galera, quando a velocidade é constante, ela é igual à média. Se um carro anda sempre com velocidade de 10, a média dele dá 10. Então, quando a velocidade é constante, essa equaçãozinha aqui também está valendo, ó, que é a equação de velocidade média. Por exemplo, você só tira 7 nas provas. 7, 7, 7, 7, 7. Quanto que é a média? 7. Se a nota é constante, ela é igual à tua média. Tudo bem? Terminou? Terminou não, né? Aqui é a distância que ele percorreu para atravessar o túnel. Mas isso é o tamanho do túnel? A gente sabe que não. Beleza? A distância que ele percorre é o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. O tamanho do trem é quanto? 250. Então a gente tem que descontar aqui, ó, 250. Beleza? Então o nosso túnel tem 600 menos 250, 350 metros de comprimento. Galera, agora tem uma bateria ali, ó, 25 exercícios para te dar uma afinada no conteúdo. Vai lá, ó, toca a ficha. Até a próxima aula.